falar sobre 3 fundos imobiliários a preço de banana e o melhor de tudo é que nenhum deles tem algum tipo de problema. E o primeiro fundo que eu trago para vocês é um FIINFRA, o Juro 11 da Esparta. Sua cotação atual R$ 97,56, um dividend yield dos últimos 12 meses de 11,51%, um PVP em 0,96, liquidez diária mais de 3 milhões e teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 1,19%. Informações sobre o Juro 11, a gente vê aqui segmento Fundo de Infraestrutura. O que significa isso, galera? Os CRIs são ali dos fundos de papéis, né? Os CRAs dos FIAGROS e debêntures dos FIINFRAs. Então ele investe ali em infraestrutura. A gente vê aqui uma taxa de administração em 1%. Vacância não existe por não ter imóvel físico, né? Aqueles imóveis de fato. Número de cotistas aproximadamente 89 mil. O valor patrimonial, ou seja, o tamanho do fundo, ultrapassa aí os 2 bilhões e um valor patrimonial por cota em R$ 101,56. Seu último rendimento foi de R$ 1 por cota. E o próximo fundo que eu trago para vocês é o MCCI 11, um fundo de papel da Mauá Capital. Esse fundo ele tem indexador misto, onde ele tem ali os seus CRIs numa parte CDI e uma parte IPCA, né? Porém, hoje, em agosto de 2025, ele tem a maioria dos seus CRIs ali atrelado ao IPCA, né? Atrelado à inflação. Então, ele rende sempre IPCA mais alguma coisa, mais alguma taxa que ele emprestou ali o seu dinheiro para algum devedor, né? Então, é sempre IPCA mais, por exemplo, 7%. Então, a gente pega o IPCA mais os 7% da taxa, IPCA mais 8%, pega o número do IPCA mais 8%. E assim funcionam os fundos de papéis. A gente vê aqui uma cotação do MCCI 11 em R$ 85,19, um dividend yield de 12,22%, um PVP de 0,90 e uma liquidez diária quase ali nos 3 milhões, né? A gente não tem problema em entrada ou saída desse fundo. E olha que legal a variação dos últimos 12 meses, quase 9%, 8,93%. Informações sobre o MCCI 11, a gente vê aqui mandato, títulos e valores mobiliários, né? Ou seja, fundo de papel, tipo do fundo, uma taxa de administração em 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, porém esse fundo também tem taxa de performance, né? Eu não lembro de cabeça, mas ele tem taxa de performance. Número de cotistas, aproximadamente 108 mil. Um valor patrimonial por cota em R$ 94,37 e um valor patrimonial de 1,60 bilhões. Seu último rendimento foi de R$ 1 por cota. Terceiro fundo que eu trago para vocês é o PVBI 11, Fundo de Laje Corporativa. A gente sabe que depois da pandemia, esse tipo de segmento ainda não voltou ao normal, o 100%. Já adianto para vocês, por isso, essa variação negativa de menos 16,57%. Então, a sua cotação atual hoje se encontra nos valores de R$ 72,59, um dividend yield de 8,85%, um PVP de 0,67%, tá com um excelente desconto, liquidez diária mais de 3 milhões, e essa variação negativa de menos 16,57%. Informações sobre o PVBI 11, então a gente vê aqui segmento lajes corporativas, tipo de fundo de tijolo, justamente porque ele investe ali em imóveis físicos, né, prédios comerciais, lajes corporativas, tem uma taxa de administração de 1%, vacância, na minha opinião, está um pouco alta, 20,90%, quase 21%, número de cotistas, 162 mil, um valor patrimonial por cota em R$ 107,88. Seu último rendimento foi de 50 centavos e um valor patrimonial de quase 3 bilhões. Isso mostra a grandeza e a robustez do fundo, né?
E de bônus, para você que ficou até o final desse vídeo, eu irei falar mais sobre dois fundos de investimentos. O FGA11, que é um FIAGRO, né, como eu disse ali no começo, ele não tem nenhum tipo de problema, não somente ele, mas todos os fundos imobiliários que eu vou trazer aqui não tem nenhum tipo de problema, né, de fato. Então, a sua cotação atual, R$ 8,42, um dividend yield muito alto, em 15,87%, quase 16% dividend yield desse Fiagro, um PVP em 0,90, 10% de desconto, uma liquidez diária que ultrapassa R$ 1 milhão e uma variação positiva em 18,62%. Informações sobre o FGA11, a gente vê segmento Fiagros e tal. O vacância não existe, né? Porque ele investe ali em dívidas. Número de cotistas, aproximadamente 50 mil. O valor patrimonial por cota de R$ 9,39. Ele é um Fiagro base 10. Seu último rendimento foi de 12 centavos por cota e um valor patrimonial de 423 milhões de reais. E o quinto e último fundo que eu irei falar aqui é o BRCA11, o Bresco Logística. Sua cotação atual, R$ 107,72. Seu dividend yield de 9,86%. Um PVP de 0,91. Liquidez diária ultrapassa os 3 milhões e uma variação positiva de 1,87%. Informações sobre o BRCA11, a gente vê aqui, Bresco Logística, segmento logístico industrial e galpões, tipo de fundo, fundo de tijolo, taxa de administração 0,97% ao ano, né, sobre o patrimônio líquido, uma vacância bem baixa, 4,50%, número de cotistas aproximadamente 121 mil, um valor patrimonial por cota em R$ 117,88, com o último rendimento de 87 centavos. Já falando do tamanho do fundo, o valor patrimonial quase chegando nos 2 bilhões, 1,87 bilhão. Agora me diz você, quanto custaria uma carteira com esses fundos imobiliários que eu citei? O Juro 11, um FIINFRA, MCC 11, Fundo de Papel, PVBI 11, Lajes Corporativas, FGA 11, um Fiagro e o BRCA 11, um fundo de logística. Então, muito bem diversificado, caso você queira montar uma carteira com esses fundos imobiliários, lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda de algum desses ativos. E hoje, para você montar uma carteira dessa, você montaria muito bem com menos de 500 pratas. O valor total seria R$ 371,48. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma outra notificação. Eu sou Felipe Invest e